Ontem Lula e sua quadrilha levaram um susto, pessoal. Eu sei, a gente ficou revoltado, foi uma tragédia essa recondução do Gonê à PGR. Um cara que explicitamente, nem tenta esconder mais, transformou a PGR numa máquina de destruição de reputação, de perseguição e num escritório despachante do Alexandre de Moraes. É a maior vergonha que a Procuradoria-Geral da República já passou na sua história. Embora ele tenha conseguido 45 votos para ser reconduzido, infelizmente, 45 senadores traíram o povo brasileiro. Sinceramente, viraram as costas para a nossa democracia, para a nossa Constituição. O resultado deixou o governo muito preocupado. O governo esperava mais de 50 votos. Afinal de contas, eles trabalham nos bastidores, compram apoios, oferecem emendas, têm uma máquina gigantesca para manipular, principalmente senadores mais ao centro. Mas o resultado foi muito aquém do que eles estavam esperando. E agora o governo está com medo de não conseguir emplacar sequer o Jorge Messias. E essa é a verdade. Nós não podemos permitir que outro despachante do Lula, o Bessias, que levou documento para o Lula não ser preso quando a Dilma era presidente, que ele possa ser caminhado ao STF. Então, olha só. Globo, Gonê reconduzido a PGR na votação mais apertada desde a redemocratização. A Globo inventa as desculpas dele, que é por causa das denúncias contra Bolsonaro e o 8 de janeiro, mas não é. O motivo dele ter sido uma votação tão baixa, ele saiu de 65 para 45, ele perdeu 20 votos, é porque todo mundo está percebendo que o Gonê, ele não é mais um procurador-geral da República. Ele é como se fosse um assessor direto do Alexandre de Moraes. Denúncias absurdas. Abriu uma denúncia contra o Tagliaferro porque o Tagliaferro mostrou com documentos que o Alexandre de Moraes estava cometendo ilegalidades, mandando prender pessoas sem embasamento nenhum, destruindo todo o devido processo legal. E várias outras coisas, né, que vale a pena lembrar. Eu fiz um vídeo falando isso, mas o Brasil percebeu e os senadores também. Então, ele perdeu 20 votos, foi uma coisa tão grande que aqui, Primeiro, até um dos principais passadores de pano do governo, que é esse cidadão aqui, na Globo, resumiu de uma forma muito interessante. O Gonê, o que importava era ser reconduzido, né? Foi apertado, lembrando que na primeira indicação dele, ele teve 65 votos a favor. Agora, 20 a menos, 45 votos. Já era esperado que ele teria menos votos do que na primeira vez. Afinal, ele foi o responsável por fazer a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Desagradou e muito, mas muito, a oposição. Só que a oposição não tem 45, né? A oposição não tem 46 senadores. Nós não temos 36 senadores. Nós não temos 36 senadores. O que aconteceu é que o Gonê está destruindo a reputação da Procuradoria-Geral da República, se transformando num despachante do Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, os senadores governistas, eu estava lá no Senado na hora, eles estavam calculando ali que Gonê teria entre 48 a 52 votos. E aí, isso eu estava conversando com eles antes de sair o resultado. Quando saiu o resultado, dando só 45, a cara de surpresa estava estampada ali no rosto de boa parte dos senadores ali no plenário da casa, né? Aí eu conversei com eles, o que aconteceu? Eles falaram, primeiro, importante, Paulo Gonê passou. A gente sabia que ele ia passar, podia passar com menos votos, mas não imaginávamos que seria tão poucos assim. Só 4 a mais do que o mínimo necessário. São 41 votos necessários, pelo menos, para aprovação. Eles disseram o seguinte, olha, isso para Paulo Gonê está resolvido, mas para frente significa um sinal de alerta, segundo os senadores governistas, para o presidente Lula na indicação daquele que vai substituir Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Lula já tomou a decisão, que vai ser Jorge Messias, e com os senadores com quem eu conversei ali no plenário do Senado, disseram, olha, hoje Messias teria muita dificuldade para ser aprovado, ou talvez nem fosse aprovado. Imagine a loucura. Ia ser uma derrota gigantesca para o governo. E o governo não vai arriscar isso. Se ele não aprova o Gonê, olha que loucura, gente. É a primeira vez que uma indicação do presidente pode não ser aprovada no Senado. Eu conversei com o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo do Senado, e disse, olha, esse é a fotografia do momento. Vamos esperar. Quando a indicação é feita, e aí ele é o candidato, ele espera que o quadro mude, diz que o presidente Lula vai conversar com os senadores, ele confia na aprovação de Jorge Messias.
Jorge Messias, ele tem tudo para ser pior que Flávio Dino, Alexandre de Moraes ou Zanin. Lembre-se, ele é aquele que a Dilma enviou para levar um documento, tá? Um office boy para Dilma levar um documento para o Lula não ser preso. Esse Messias é o que quer censurar a internet todos os dias, é o que está articulando com os Estados Unidos para derrubar a Magnitsky, é o que articulou para prender Carla Zambelli na Itália. Esse cara, gente, não pode assumir como ministro do STF. Nós vamos fazer uma campanha sim, nós vamos falar com os senadores. Agora eu queria muito, muito que os senadores que votaram favorável, os senadores têm que declarar os seus votos nessa questão do Paulo Gonet. Nós vamos cobrar. Eu quero saber como que os senadores votaram. O Brasil precisa saber quem são essas 45 pessoas que traíram o povo brasileiro. Bate boca e troca de farpas no nosso iluminado Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo se lembra que o Fux decidiu sair da primeira turma, que é conhecida agora como a Câmara de Gás, né, ou de Câmara de Execução, e foi para a segunda turma. Lá, o bom senso formou maioria. Lembrando os 5 membros da segunda turma: Dias Toffoli e Gilmar Mendes, membros da ditadura, pessoas que apoiam essa catástrofe que está acontecendo no Brasil, mas nós temos André Mendonça, Cássio Nunes e agora o Fux. Na segunda turma, o mal se tornou minoria, e isso fez com que o Dias Toffoli surtasse numa votação de um determinado processo, de um juiz que se sentiu ofendido por um procurador, e o juiz quer punir esse procurador porque ele se sentiu ofendido. E durante a votação, o André Mendonça escancara a hipocrisia do Dias Toffoli, que lá atrás votava de um jeito e agora vota exatamente o contrário. E uma situação vergonhosa, mas, sinceramente, dentre todas as vergonhas que a nossa Suprema Corte está causando no Brasil, talvez essa foi uma das menores. O interessante é que nessa segunda turma, o mal está se sentindo acuado. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Cara, o André Mendonça, neste momento, ele escancarou o viés autoritário, por assim dizer, do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli não gostou disso. Ficou revoltado, porque está mostrando a hipocrisia. Lá atrás votava de um jeito, pela liberdade de expressão, e agora vota pela condenação de alguém que deu um parecer, uma opinião sobre um juiz. O André Mendonça estava usando o voto do Dias Toffoli para elaborar o seu voto, né? o seu parecer, a sua opinião. E o Dias Toffoli não gostou. Isso porque o Fux, coitado, que saiu lá da segunda turma achando que ia ter mais paz, agora pelo menos ele faz parte de uma maioria. Né? Nessa segunda turma, nós temos ali Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Engraçado que o mentor de toda a destruição do judiciário brasileiro está ali nessa segunda turma, porém, ali ele é minoria. Eu acho que é mais uma dessas situações que envergonha o Brasil de tal forma, né? A nossa Suprema Corte é hoje vista pela população como a maior ameaça à nossa democracia. O Brasil vive uma ditadura do judiciário. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões, mas os traficantes não têm medo de matar, extorquir, fazer o que eles fazem, porque sabem que vão ter essas pessoas para os defendê-lo. Lembrando de um detalhe que eu acho que é extremamente importante nesse momento, que é o fato desse cidadão aqui, ó, Dias Toffoli, ter acabado de proferir uma decisão para proteger a ex-primeira-dama do Peru que veio para cá fugindo de uma condenação.
Ele é o juiz que liberou todas as multas das empresas, que solta todos os corruptos do Brasil, que ajuda uma condenada do Peru a vir para cá para se beneficiar de uma proteção do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte, tendo sido que ela foi condenada no seu país de origem. Olha que curioso. Então aqui ele está protegendo uma corrupta de lá, do Peru. E aqui ele quer ditar o que pode e o que não pode. Lembrando que ele era o quê? Ele era advogado do PT. Bom, acho que é só isso que eu posso falar sem estar incorrendo em nenhum crime. Um abraço.